Bem, turma, prometi para vocês aí de fazer umas videoaulas para ajudar nossa avaliação parcial em Química Orgânica e achei a melhor forma de fazer essa videoaula resolvendo questões, tirando algumas dúvidas de vocês, tá bom? Essa questão aqui, ele vai te dar uma estrutura. Perceba que entre os átomos de carbono está faltando as ligações, que ele vai fazer as numerações 1, 2 e 3. E ele vai perguntar quais são essas ligações presentes aqui, tá bom? Então, para resolver essa questão, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a seguinte. Deixa eu botar uma ponteira aqui na caneta e daqui só a cor aqui, para facilitar. Bem, a primeira informação que você precisa ter aqui para resolver essa questão é a seguinte. A gente tem que lembrar que o átomo de carbono ele sempre vai fazer 4 ligações, tá bom? Lembrar que sempre ele faz 4 ligações. Se ele faz 4 ligações, então a gente vai contar a quantidade de ligações presente aqui dentro da estrutura. Vou redesenhar essa estrutura aqui do lado, tá bom? Vou pegar esse primeiro átomo de carbono aqui. A gente percebe que esse átomo de carbono aí está já ligado a 2 átomos de hidrogênio. Ou seja, se ele está ligado a 2 átomos de hidrogênio e ele precisa fazer 4 ligações, certeza que essa ligação aqui vai ser uma ligação dupla. Porque se ele faz uma ligação dupla com o segundo átomo de carbono, ele vai obter as 4 ligações que ele precisa. Então eu venho aqui, redesenho esse segundo átomo de carbono, que esse está ligado aqui a NH2, tá bom? Perceba que esse segundo átomo de carbono, ele já tem 2 ligações aqui com esse carbono, com o primeiro carbono, e uma ligação aqui com o nitrogênio, ou seja, ele tem 3 ligações. Se ele tem 3 ligações, para ele completar a quarta ligação, ele precisa fazer uma ligação simples aqui com o terceiro átomo de carbono, porque aí ele já completa as 4 ligações dele. Então, esse átomo de carbono 3, que a gente colocou aqui, ele faz uma ligação com hidrogênio, beleza? E se a gente for contar, 1, 2 ligações. Como ele precisa de 4, ele vai fazer uma ligação dupla aqui com esse quarto átomo de carbono aqui, ó. E esse quarto átomo de carbono, ele já tinha 2 ligações aqui com hidrogênio, ou seja, com essas outras 2, ele também vai ter 4 ligações. Tranquilo? Então, se a gente for ver aqui, a alternativa que daria certo seria aqui, ó, ligação dupla, simples, dupla. Então, a alternativa A seria a alternativa correta. Beleza? Bem, vamos voltar aqui, né? Temos essa outra questão aqui, que ela vai fazer a seguinte pergunta. Os números de átomos de hidrogênio das seguintes substâncias orgânicas. Vai me dar 2 substâncias orgânicas e vai perguntar a quantidade de hidrogênios em cada uma dessas substâncias orgânicas. Vem aquela mesma ideia, né, que a gente viu aí na primeira questão, que o átomo de carbono ele sempre vai fazer 4 ligações, beleza? Sempre 4 ligações. Então a gente vai observar aqui quantas ligações tem cada átomo de carbono e as ligações que estiverem faltando a gente vai completar com hidrogênio, beleza? Então a gente vai iniciar com esse primeiro átomo de carbono aqui, que eu vou considerar aqui sendo o primeiro. Esse átomo de carbono, se a gente só analisar ele tem uma ligação com esse e 2 ligações com esse outro, ou seja, ele já tem 3 ligações. Então, para fazer as 4 ligações, ele vai precisar de um átomo de hidrogênio aqui. Esse segundo átomo de carbono é a mesma ideia, ó, 2 ligações com o primeiro e faz uma ligação aqui com o terceiro. Ou seja, tem 3 ligações, então a gente vem aqui e adiciona mais um átomo de hidrogênio para ele ter as 4 ligações. O terceiro também ele vai precisar de mais um átomo de hidrogênio, tá bom? Para completar as 4 ligações.
O quarto também ele vai precisar de mais um átomo de hidrogênio para completar as 4 ligações. O quinto, a mesma ideia, beleza, galera? E aqui o sexto, a gente vai perceber que o sexto ele faz 2 ligações com o quinto, uma ligação aqui com o primeiro, já foram 3 ligações, e ele faz uma outra ligação aqui com o sétimo átomo de carbono. Ou seja, ele já tem as 4 ligações, então a gente não vai adicionar hidrogênio a ele. O carbono 7 ele faz uma ligação com o sexto e 2 ligações aqui com o oitavo carbono. Então, se a gente contar aqui, ele já tem 3 ligações, então ele precisa de um átomo de hidrogênio. E o oitavo, ele faz 2 ligações com o sétimo, consequentemente, ele precisa aqui de 2 átomos de hidrogênio para completar as 4 ligações, beleza? Vamos aqui para essa outra estrutura aqui. Eu vou numerar aqui o átomo de carbono, aqui sendo o primeiro, o segundo, o terceiro, quarto, quinto, o sexto aqui, o sétimo e o oitavo. Então vamos lá, analisar cada um átomo de carbono. Esse primeiro tem 2 ligações, ou seja, para completar a quarta vai precisar de 2 átomos de hidrogênio. O segundo, 3 ligações, então aqui ele tem um átomo de hidrogênio. O terceiro, perceba que ele já está fazendo 4 ligações, ele se liga com o segundo, com o quarto, com o sexto e com o sétimo, então ele não precisa de átomo de hidrogênio. O quarto se liga com o terceiro, ligação simples, e com o quinto. Então, 2 ligações, ou seja, aqui ele precisa de 2 átomos de hidrogênio para completar as 4 ligações dele. O quinto só faz uma ligação com o quarto, consequentemente, ele precisa de 3 átomos de hidrogênio. E o sexto aqui também, só se liga uma vez aqui com o carbono 3, então, para completar as 4 ligações, ele vai precisar aqui de 3 hidrogênios. O sétimo, ele faz uma ligação simples com o terceiro e 3 ligações com o oitavo. Consequentemente, aqui o somatório das ligações vão ser exatamente 4. Não precisa de átomo de hidrogênio. E o oitavo, já que ele faz 3 ligações com o sétimo, ele precisa aqui de um átomo de hidrogênio. Tranquilo? Feito isso aqui, a gente já determinou a quantidade de hidrogênio em cada estrutura. Agora só nos resta contar. Essa primeira estrutura aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perceba que aqui são 2. 8 átomos de carbono. Então aqui ele tem, aliás, 8 átomos de hidrogênio. A quantidade de hidrogênio presente nessa estrutura aqui é 8. E nessa outra aqui a quantidade de hidrogênio vai ser 2 mais 1, 3. 3 daqui, 6. 7, 8. Mais 3 daqui vai ser 11. Mais 1 daqui, 12. Então a quantidade de hidrogênios presente nessa estrutura é 2. Então seria 8 e 12, tá bom? Então o item correto aqui dessa questão, o item D, tá bom? Novamente, eles vão trabalhar a ideia da quantidade de ligações de átomo de carbono. Nunca esquecer, tá? O átomo de carbono sempre ele vai estar fazendo 4 ligações, tranquilo? Bem, galera, essa outra questão aqui, ele vai pedir a forma molecular dessa estrutura, beleza? Então, o que seria a forma molecular? Deixa eu verificar até aqui, A forma molecular nada mais é do que você pegar a quantidade de átomos presentes, que no caso aqui a gente tem o carbono, hidrogênio e oxigênio, e dizer as quantidades presentes dentro da estrutura, tá bom? A gente vai iniciar logo com os carbonos. Tem um átomo de carbono, 2. Quando chega aqui nessa estrutura, a gente vai ver que essa estrutura ele tem formato de bastão, tá? Formato de bastão. E o que seria esse formato de bastão? É o seguinte: em cada extremidade do bastão fica subentendido que tem um átomo de carbono, tá? Se a gente
observar, bem aqui, ó, eu tenho um átomo de carbono. Esse átomo de carbono se liga a esse oxigênio, tá? E ele se liga aqui, ó, nessa outra extremidade, a um outro átomo de carbono, que esse se liga a esse oxigênio e se liga aqui, ó, a um outro átomo de carbono. E aqui também eu tenho um outro átomo de carbono, tá? Então a estrutura aí seria aqui chamar de 3, carbono 4, carbono 5, carbono 6, tá bom? Tenham muito cuidado quando vem com a estrutura de bastão, tá? Muitas pessoas acabam adicionando aqui, ó, nessas extremidades aqui, átomos de carbono. E não tem, beleza? Por quê? Porque esses átomos de carbono estão ligados aqui, ó, a esse oxigênio direto, tá? Cuidado com isso. Então, se a gente fez a contagem aqui, a gente já percebeu de cara que a quantidade de átomos de carbono é 6, tá? E aí a gente agora vai contar a quantidade de hidrogênio presente. Novamente, ó, tem um aqui, mais 2, 3, 4 daqui, 5, 6, 7. Então, vou colocar aqui. Hidrogênio 7. Posso já adicionar aqui? Não, cuidado, tá? Esses átomos de carbono aqui que a gente fez a contagem, que eles não estavam aparecendo, que eles estavam no formato de combustão, pode ser que eles apresentem também hidrogênio e a gente vai ter que descobrir. Como é que a gente vai descobrir? Novamente, né? Aquela ideia, o átomo de carbono sempre ele vai fazer 4 ligações. Então a gente vai contar a quantidade de ligações presentes neles e o que estiver faltando a gente vai adicionar hidrogênio. Pega esse carbono 3 aqui, ó. Ele está fazendo 1, 2, 3 ligações. Ou seja, aqui ele tem mais uma ligação com hidrogênio para completar as 4 ligações. Então vou aqui, ó, adiciono mais um hidrogênio. O quarto, vamos pegar o quarto. O quarto faz uma ligação aqui, outra aqui, 2. E ele faz uma ligação dupla com o quinto, ou seja, já tem 4 ligações, então não precisa. O quinto, a mesma coisa, ligação dupla com o quarto. Uma aqui 3, outra aqui 4 ligações. E o sexto átomo de carbono, 2, 3, 4. Então também não tem átomo de hidrogênio. O único que teria átomo de hidrogênio aqui escondido era o terceiro. Então a quantidade de hidrogênio presente aqui, se a gente somar, vai dar 8. Então, fórmula molecular aqui do hidrogênio, 8. E a quantidade de oxigênio presente, ó, a gente vai colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá aqui. Então, a fórmula molecular dessa estrutura vai ser C6H8O6. Beleza? Só isso. Bora lá. Essa questão aqui caiu na Unifor, tá? A gente dá aqui o ácido, um ácido, tá? E te pergunta a quantidade presente de átomo de carbono e a quantidade de átomo de hidrogênio. Perceba que a dificuldade dessa questão é você pegar aqui a estrutura que ele está uma parte aqui em formato de bastão, identificar os átomos de carbono presentes aqui e depois contar a quantidade de hidrogênio, beleza? Então vamos lá. Vem aqui. Deixa eu só mudar a cor da ponteira aqui. Deixa eu colocar vermelho aqui. Pronto. Se a gente for observar, vou iniciar aqui, ó, um átomo de carbono. Ele vem, se liga bem aqui nessa extremidade, ó, primeira extremidade aqui. A gente vai ter aqui o segundo átomo de carbono. Aqui a gente tem o terceiro átomo de carbono, quarto, quinto, sexto, 7, ó. Perceba que cada extremidade aqui é um átomo de carbono. 10, 11, 12, bem aqui tem outro, ó. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Massa. A gente já percebeu que os itens D e E, eles não podem ser, tá bom?
a gente ficou aqui com A, B e C. Então, agora é quantificar a quantidade de hidrogênios. Esse primeiro átomo de carbono aqui, se a gente fosse redesenhar ele aqui, a estrutura dele, a gente ia perceber que esse carbono aí, ó, ele se liga com o segundo, uma ligação dupla com um dos oxigênios e uma ligação simples com esse outro OH. Então, esse primeiro átomo de carbono ele já tem as 4 ligações, então ele não apresenta hidrogênio aqui. Esse segundo ele se liga com o primeiro e com o terceiro, só ligações simples, então são 2 ligações, consequentemente aqui ó, ele vai estar ligado a 2 átomos de hidrogênio, então tenho 2 hidrogênios aqui. Mesma coisa aqui no terceiro, 2 hidrogênios, que ele se liga com o quarto e com o segundo. Vamos a gente fazer as anotações logo aqui, ó, os hidrogênios, tá bom? Então ali a gente tinha 2, agora mais 2, vou manter aqui. O quarto átomo de carbono é a mesma ideia, se liga com o quinto e com o terceiro, são ligações simples, então contabiliza aqui 2 ligações, então aqui ele se liga com mais 2 hidrogênios, para completar as 4 ligações. O quinto, perceba que o quinto ele faz ligação dupla com o sexto, então já são 2 ligações, e uma ligação simples com o quarto, então ele só tem um átomo de hidrogênio, então adicionar aqui mais um. O sexto é a mesma ideia lá do quinto, tá bom? Mais um hidrogênio aqui, então vem para cá. O sétimo ele se liga com o sexto e com o oitavo, ligações simples, então só 2 ligações. Então ele precisa de 2 hidrogênios aqui para completar as 4 ligações. O oitavo e o nono, perceba que eles fazem ligações simples e duplas. Então, um hidrogênio. Então, mais um, mais um. O décimo, 2 hidrogênios. O 11º só tem um hidrogênio. O 12º também é ligação dupla, que só tem um hidrogênio. Mais um. 13º, mesma ideia aqui do sétimo, tem 2 hidrogênios. Vou colocar aqui 2, mais 14º e o 15º, cada um aqui só tem um hidrogênio. Então, 1, mais 1. 16º aqui, ó, vai ter 2 hidrogênios. Aqui vai ter 2 hidrogênios, mais 2. Aqui 2 hidrogênios, mais 2, aqui também 2 hidrogênios, e aqui mais 2 hidrogênios, 2, mais 2. E aqui no final, no 20º, já tem aqui, mostrando, né, 3 hidrogênios. A gente vai pegar esse somatório todo aí e vai quantificar a quantidade de hidrogênio. Se a gente fizer a contagem aqui, a gente vai perceber que a quantidade de hidrogênio presente vai ser 32. Ou seja, ele vai apresentar 20 carbonos, a quantidade de carbonos vai ser 20, e a quantidade de hidrogênio 32. Beleza? Então o item correto aí é o item A. Então, vamos para a próxima. Bem, galera, a gente tem essa outra questão aqui, que ele vai trabalhar com a classificação do átomo de carbono dentro da cadeia, tá? A gente viu que o átomo de carbono ele pode ser classificado em primário, tá? Ele vai ser primário quando ele se ligar a um ou nenhum átomo de carbono. E ele vai ser secundário quando se ligar a 2 átomos de carbono. E a ideia segue a mesma, tá? Terciário quando ele se ligar a 3 átomos de carbono. E quaternário quando ele se ligar a 4 átomos de carbono. Beleza? Tendo essa ideia aí, a gente agora pode analisar aqui a questão. A gente vai pegar todos os átomos e classificar em primário, secundário, terciário e quaternário.
A dica que eu dou para vocês fazerem esse tipo de questão é sempre pegar os carbonos que estão nas extremidades. Por que eles? Porque esses carbonos que estão aqui nas extremidades, sempre eles vão ser primários. Por quê? Eles vão estar ligados somente a um átomo de carbono. Então, esse aqui é primário, esse aqui que está na extremidade também é primário, esse aqui, ó, primário, primário, esse aqui também, e esse aqui, ó, da extremidade aqui, ó, esse aqui, tá bom? É primário. Feito isso, a gente determinou os átomos de carbono primários, a gente vai para dentro da estrutura analisar os outros carbonos. Esse aqui, perceba que ele está se ligando a esse átomo aqui da esquerda e esse aqui da direita. Então, você está ligado a dois átomos de carbono secundário. Esse aqui é a mesma ideia, se liga ao da esquerda e se liga aqui esse aqui da direita. Então, tá vendo, vai ser secundário. Esse aqui é interessante que ele está ligado a esse átomo de cima, a esse átomo de carbono de baixo, um da direita e um da esquerda. Ou seja, esse átomo de carbono ele vai ser quaternário. Tá? Esse aqui também é importante. É importante avaliar esse aqui. Ó. Esse aqui só se liga, esse átomo de carbono aqui à esquerda. À direita, a gente percebe que a gente tem um oxigênio. Então, o oxigênio não conta. Se ele se liga somente a um átomo de carbono, então ele vai ser chamado de, ou classificado como primário, tá bom? Vamos analisar aqui em cima. Esse átomo de carbono, ele vai se ligar com aqui o que está aqui embaixo dele e o que está aqui à direita dele. Então, perceba, ele se liga somente dois átomos de carbono. Então, ele é classificado como secundário. Cuidado, galera, cuidado. Vou até colocar aqui, ó. Cuidado. A galera erra muito isso aqui, ó. A galera considera essa ligação dupla sendo uma ligação com dois átomos de carbono. E não é, tá bom? Não é. Cuidado. Não importa se ele está fazendo ligação simples, uma ligação dupla ou uma ligação tripla. O importante aqui é a quantidade de átomos de carbono que ele está ligado, tá bom? Então, esse átomo de carbono é secundário e não terciário, beleza? Vamos prosseguir. Esse átomo de carbono aqui ele se liga com o de cima, se liga aqui com o átomo de carbono que está aqui embaixo e o que está aqui à sua direita. Então, se ele se ligou a 3, de cara vai ser um átomo de carbono terciário. Esse aqui se liga com o da esquerda e se liga com o da direita. Se ligou dois átomos de carbono, então ele é secundário. Novamente, aquela ideia lá que eu dei para vocês, tá? Não importa o tipo de ligação, o importante é a quantidade de átomo que ele está ligado. Cuidado! E eu tenho, por último, esse carbono aqui. Ó. Ele se ligou aqui com o de cima e se ligou com o que está aqui ao lado dele na direita. Então, ele é considerado secundário. Feito isso aí, a gente pode resumir agora, né? Contar as quantidades de carbonos primários. Se a gente for contar aí, a gente vai ver que são 7 átomos de carbonos primários. A quantidade de carbonos secundários, se a gente fizer um somatório aí, vai dar 5. Carbonos terciários vai dar 1. E quaternário e vai dar 1 também. Beleza? Então, a resposta e a alternativa correta aqui vai ser o item A. Valeu, galera. Pronto, galera. A gente tem aqui uma outra questão que ele vai abordar o tipo de ligações, tá? São as ligações π e as ligações sigmas que a gente conversou lá em sala de aula. Isso é importante, isso vai cair em prova, tá? Vou colocar as dicas aqui. As ligações... Coloca aqui, as ligações sigma. Tá? As ligações do tipo sigma, elas vão acontecer toda vez que eu tiver ligações simples, tá? E as ligações π, elas só vão acontecer quando eu tiver ligação dupla ou ligação tripla, tá? Lembrando que na ligação dupla, a ligação de cima é uma ligação π e a ligação de baixo seria uma ligação sigma. Na ligação tripla,
eu vou ter uma ligação π em cima e uma ligação π embaixo. E no centro aqui a ligação vai ser do tipo sigma. Você só precisa lembrar disso para fazer essas questões, tá bom? Confira aqui comigo. Considere a forma estrutural abaixo. A gente dá a estrutura da molécula aqui. São feitas as seguintes afirmativas. Antes de a gente ler essas afirmativas, vamos logo lá avaliar quais tipos de ligações. Olha só, esse carbono quinto aqui. Percebe que todas as ligações dele são ligações o quê? Simples. São ligações simples, então todas as ligações aqui são ligações do tipo sigma, tá bom? Então, ó, sigma, todas as ligações são sigma. O quarto carbono, ele tem duas ligações simples, então aqui duas ligações sigma, e uma ligação dupla aqui com o terceiro. Então, se tem uma ligação dupla, a ligação de cima ela vai ser uma ligação π, e a ligação de baixo vai ser uma ligação tipo sigma. Esse aqui, ó, sigma, sigma. Olha só, entre dois carbono 2 e o primeiro carbono, eu tenho uma ligação tripla. Então, a de cima e a ligação de baixo é π. E a ligação do meio aqui, ó, ela vai ser do tipo sigma, tá? E a outra ligação sigma. Então, feito isso, a gente pode responder o que ele perguntar aqui. A primeira pergunta dele, aqui na primeira afirmativa, na verdade. O átomo de carbono 5 possui 4 ligações sigma. 1, 2, 3, 4. Verdadeiro. Tá? Então, aqui está verdadeiro. Segunda afirmativa. O átomo de carbono 3, forma 3 ligações sigmas e uma ligação π. Vamos lá conferir. 1, 2, 3 sigma e uma ligação π. Novamente, está correto. A terceira afirmativa. O átomo de carbono 2 forma 3 ligações π e uma ligação sigma. Vamos dar uma olhada lá. Carbono 2. Carbono 2 ele faz duas ligações π e duas ligações sigma. Então, quando ele fala que faz 3 ligações π, está errado. Tá? Então, aqui, falso. O total de ligações π na estrutura é igual a 3. Vamos lá contar. 1, 2, 3. Verdadeiro, está correto. Tá? Assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta vai ser a primeira, a segunda e a quarta. Então, o item verdadeiro aqui, ó, vai ser o item C. Beleza? Fica a dica, gente. Não esqueçam dessas ligações sigma e as ligações π. São ligações fáceis e vocês devem lembrar disso, tá bom? Valeu, um abraço aí para você. Bem, vamos continuar aí. Essa questão ele vai trabalhar com a hibridização, tá bom? Então, deixa eu fazer um resumo aqui do que a gente tinha visto em sala de aula. Vou colocar aqui hibridização. O que você não pode esquecer de jeito nenhum, tá? O átomo de carbono ele vai apresentar 3 tipos de hibridização. Deixa eu só botar aqui uma cor diferente. Ele vai apresentar uma hibridização que a gente chama sp3, hibridização sp2 e a hibridização sp. A hibridização sp3 vai acontecer quando o átomo de carbono fizer somente ligações simples, tá bom? Toda vez que ele fizer somente ligações simples, ele vai ter uma hibridização do tipo sp3. A hibridização sp2 ela vai acontecer quando o átomo de carbono fizer duas ligações simples e uma ligação dupla. Então, quando ele fizer duas simples e uma dupla, eu tenho uma hibridização do tipo sp2. E a hibridização sp ela acontece no carbono quando ele faz uma ligação simples e uma ligação tripla, ou quando ele faz uma ligação dupla, tá bom?
Então, nesses dois casos, a hibridização do átomo de carbono vai ser do tipo sp. Deixa eu adicionar outras informações aqui. O átomo de carbono, quando ele tem uma hibridização do tipo sp3, ele vai ter uma geometria tetraédrica. Quando ele tem uma hibridização do tipo sp2, a geometria do átomo de carbono vai ser trigonal. E quando ele tem uma hibridização do tipo sp, a geometria dele vai ser linear. Beleza? Essas informações aqui são importantes, gente. Preciso lá, vocês precisam anotar esses dados aí, dar uma consultada, porque eu vou cobrar em prova. Então, vamos lá para a questão. A acetona, aí dá a fórmula abaixo, um importante solvente orgânico, apresenta nos seus carbonos, respectivamente, os seguintes tipos de hibridização. Então, ele quer que você determine para cada átomo de carbono a hibridização, tá? Se a gente analisar esse primeiro átomo de carbono aqui, a gente vai ver que as 4 ligações dele são ligações do tipo o quê? Simples. Tá aqui. Se as 4 ligações são ligações simples, então, de cara, a gente pode dizer que ele vai apresentar uma hibridização do tipo sp3. O segundo átomo de carbono, que é esse aqui, ele vai ter 2 ligações simples e uma dupla. Então, a hibridização desse átomo de carbono, 2 simples e uma dupla, é uma hibridização sp2. E o terceiro átomo de carbono, novamente, 4 ligações simples. Se ele tem 4 ligações simples, então ele tem uma hibridização do tipo sp3. Então a sequência seria sp3, sp2 e sp3. Então o item correto aqui dessa questão é o item D. Valeu, um abraço aí. Bem, gente, essa questão aqui ele vai falar sobre a classificação da cadeia carbônica, tá bom? Esse assunto eu tinha abordado também lá em sala de aula, né? Ele vai fazer o seguinte. O linalol, substância isolada do óleo de alfazema, apresenta a seguinte forma estrutural. A gente dá a forma estrutural. Essa cadeia carbônica é classificada como? Aí vai te dar algumas opções aí para te fazer a classificação. Então, deixa eu colocar aqui algumas informações. Peraí. Peguei aqui a ponteira, caneta. Primeiro, acho que não vai ter espaço, mas tentar aqui, né? Primeira coisa, a cadeia pode ser classificada como aberta ou fechada, tá bom? A cadeia aberta é quando eu tenho extremidades, né? Extremidades na cadeia. Cadeia fechada é quando eu não sei onde inicia e não sei onde termina. Se a gente for verificar essa cadeia aqui, a gente percebe que a gente tem extremidades na cadeia. Então, de cara, a gente já sabe que essa cadeia é uma cadeia aberta. Só que quando eu vou olhar aqui nas opções, não tem a opção de cadeia aberta. Por quê? Porque a cadeia aberta ela pode ser chamada de acíclica, tá? E, deixa eu colocar aqui, e também ela pode ser chamada de alifática. Beleza? Então, ela pode receber esses 3 nomes: aberta, acíclica ou alifática. Ambos são sinônimos. Se a gente for ver aqui, a gente tem a acíclica, né? Alicíclica, alicíclica e acíclica. A cadeia fechada, igual a cadeia aberta, também ela vai receber outros nomes. Ela vai ser chamada de cíclica e ela também pode ser chamada de alicíclica. Beleza? Então essas alternativas aqui, ó, o item C alicíclica e o item D alicíclica,
Ele está dizendo que a cadeia aqui é fechada. Beleza? Está dizendo que essa cadeia aqui é fechada. No entanto, a gente já percebeu que essa cadeia não é fechada, é uma cadeia aberta. Então, esses itens C e D, eles estão errados. Já elimina eles aí. Aí, a gente pode também, segunda etapa aqui, classificar a cadeia como, deixa eu colocar aqui, normal ou ramificada, tá? Que é bem tranquilo. As cadeias ramificadas, elas sempre vão ter, dentro da sua estrutura, carbonos terciários ou carbonos quaternários. Enquanto que a cadeia normal, ela vai ter somente carbonos primários e carbonos secundários. Tranquilo? Se a gente for olhar aqui, ó, a gente tem carbono primário. Bem aqui eu já tenho um carbono terciário, que se liga a esse, se liga a esse e se liga a esse. Então, de cara aqui a gente já percebe que eu tenho, já que eu tenho um carbono terciário, né? Essa cadeia ela é ramificada. Bem aqui, ó, também eu tenho outro carbono terciário, tá? Então eu tenho uma cadeia aqui ramificada. Deixa eu só colocar aqui. Ó, vai ser uma cadeia acíclica e vai ser uma cadeia também aqui, ó, ramificada, porque ela vai apresentar carbonos terciários, tá certo? A gente tem um terceiro tipo de classificação que a gente coloca aqui, que ela pode ser dita insaturada e saturada. Vamos ver a diferença, tá? As cadeias insaturadas, deixa eu tentar escrever aqui. As cadeias insaturadas só vai dar certo quando eu tenho ligações duplas ou ligações triplas entre átomos de carbono, tá? Tem que ter essa ligação dupla ou tripla, ela tem que estar entre átomos de carbono. Então a gente vai fazer a primeira pergunta se tem saturação. Se tiver, beleza. Aí a segunda pergunta que a gente faz se está entre átomos de carbono. Então, quando a gente olha aqui para a cadeia, tem ligação dupla ou tripla? Tem uma ligação dupla aqui e tem uma ligação dupla aqui. Aí a segunda pergunta, está entre átomos de carbono? Olha só, essa ligação dupla está entre esses dois átomos de carbono. E essa outra ligação dupla também está entre esses dois átomos de carbono. Se está entre átomos de carbono, então não tem nem o que pensar. Ela vai ser uma cadeia insaturada. Tranquilo? E o segundo e o quarta classificação aqui, que ela pode ser dita homogênea ou ela pode ser classificada como heterogênea. Como é que eu vou saber se ela é homogênea ou heterogênea? É simples, tá? O que vai definir se é homogêneo ou heterogêneo vai ser a presença que a gente chama de heteroátomo, tá bom? O que seria o heteroátomo? Seria qualquer elemento químico da tabela periódica que esteja entre átomos de carbono. Se ele estiver entre átomos de carbono, então a gente fala que é um heteroátomo, então ela é considerada heterogênea. Vamos lá avaliar, tá? Deixa eu só apagar algumas coisas aqui. Deixa eu apagar aqui algumas coisas. Tá muito bagunçado aqui a nossa molécula. Se a gente for avaliar aqui essa molécula, deixa eu pegar aqui a ponteira, a gente vai ver o seguinte. Eu tenho algum átomo que seja diferente de carbono, sim, faz assim, algum átomo diferente de carbono e hidrogênio? Temos, né? Aqui, ó. A gente tem um átomo de oxigênio presente na estrutura. A outra pergunta que a gente tem que fazer, para saber se esse oxigênio aqui é um heteroátomo,
se esse oxigênio está entre átomos de carbono, tá? Se a gente for analisar, ó, esse oxigênio está ligado a esse átomo de carbono e está ligado a esse átomo de hidrogênio. Perceba que ele não está ligado entre átomos de carbono. Se ele não está ligado entre átomos de carbono, essa cadeia aqui, com certeza, ela vai ser uma cadeia homogênea. Por quê? Porque esse átomo de oxigênio, ele não é um heteroátomo. Se ele não é um heteroátomo, então não posso considerar ele sendo uma cadeia heterogênea. Então, se a gente for procurar aí, ó, a cadeia vai ser acíclica, uma cadeia ramificada, insaturada e homogênea. Então, o item correto aqui seria a alternativa B. Ó, gente, essa questão também aqui é uma questão de classificação da cadeia carbônica, tá? Deixa eu botar aqui a ponteira aqui. Vixe, voltando aqui, foi mal. Pronto, tá aqui, calma. Ó, a questão fala assim, a estrutura do composto orgânico de forma molecular C5H8, que apresenta cadeia ramificada, insaturada, heterogênica e alicíclica é. Então a gente vai ver qual dessas aqui que tem essas características. Primeira coisa, ramificada, né? Vamos analisar o item A. Ó, carbonos secundário, 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 secundário e secundário. Percebe que para ser ramificada, a cadeia tem que ter pelo menos um átomo de carbono terciário ou um átomo de carbono quaternário. Então, essa aqui ela não é ramificada. Então, a gente já pode descartar ela. O item B, a gente vai ter carbonos primários, primários. Esse aqui secundário. No entanto, esse aqui ó, é um carbono terciário. Se é um carbono terciário, então essa cadeia aqui ela vai ser dita ramificada. Então, ela pode ser, possivelmente ela pode ser. O item C é bem aqui, ó, eu tenho um carbono terciário. Se eu tenho um carbono terciário, essa cadeia aqui também ela vai ser ramificada. Vai ficar aí esses critérios. Essa aqui também tem um carbono terciário. Ela também pode ser, né? Chamar aqui de ramificada. E aqui nessa cadeia, olha só, a gente tem carbonos primários, carbono secundário e carbono primário, carbono primário. Então a gente não tem carbonos terciários, então o item E ele já é descartado. Então, a gente ficou entre o B, o C e o D. A próxima característica dela é que ela é insaturada, ou seja, ela tem ligação dupla ou tripla entre átomos de carbono, tá certo? Então, vem para cá, para o item B. A ligação dupla está entre átomos de carbono. Está entre átomos de carbono, então ela é dita insaturada. Aqui tem uma ligação dupla entre átomos de carbono. Ela é insaturada. Perceba que ela tem essa outra ligação dupla aqui, só que essa ligação dupla aqui não está entre átomos de carbono. Mas como ela tem essa aqui, então ela é considerada insaturada. O item D, a gente tem uma ligação dupla aqui, está entre átomos de carbono, né? Então também ela é considerada sendo insaturada. A próxima característica dela é que ela é heterogênea, ela tem que apresentar um heteroátomo. Então, aqui ó, heteroátomo, oxigênio, ligado entre dois átomos de carbono. Se está ligado entre átomos de carbono, então ela é considerada heterogênea. O item C, a gente tem um oxigênio aqui. No entanto, esse oxigênio não está ligado entre átomos de carbono. Ele está ligado somente a um átomo de carbono. Então, ela não é heterogênea. Ela vai ser homogênea.
Se ela é homogênea, então o item C também, ó, ele está fora. O item D, vamos lá. Olha aqui, tem um átomo de oxigênio presente na estrutura. Só que esse oxigênio está ligado também, ó, a somente um átomo de carbono. Ele não está ligado entre átomos de carbono. Ou seja, essa cadeia aqui é uma cadeia homogênea. Também estaria fora. Não poderia ser. E, por último, ele fala que a cadeia é alicíclica. E alicíclica é uma cadeia dita fechada. E essa cadeia é uma cadeia fechada, tá certo? É uma cadeia fechada. Ela também poderia ser considerada uma cadeia mista, né? Porque ela tem uma parte fechada aqui e vai ter também uma parte dela aberta. No entanto, dentre todas essas moléculas aqui, a que estaria mais correta seria aqui o item B.